Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo muito importante, apesar de extremamente simples e muito básico, que é eletrosfera. Eu quero apresentar para vocês aqui o conceito de eletrosfera. Então, se você quer entender o que é eletrosfera, o que é camada de valência, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o YouTube a entregar para muito mais pessoas esse vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos lá. O que é a eletrosfera? A gente precisa entender o seguinte. Olha só. A eletrosfera, ela nada mais é que a região externa do átomo, certo? E nessa região externa nós vamos ter ali o que a gente chama de elétron, né? Você sabe lá nos modelos atômicos, entendendo ali o modelo de Thomson mais especificamente, que o elétron ele é uma carga negativa, né? Uma partícula negativa da matéria. E os elétrons eles estão em torno do átomo, certo? Que possui ali no núcleo, né, que a gente chama o núcleo atômico, vai possuir prótons e nêutrons naquela estrutura, certo? Então a eletrosfera é simplesmente isso, ela é a parte externa ao átomo. E os elétrons eles ficam ali circundando, né, se movendo em torno ali ao redor do átomo, né? Então, basicamente eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que pode facilitar o nosso entendimento, né? Aqui nós temos um átomo, não é um átomo genérico, tá? Mas é só um exemplo. Nós temos aqui, ó, cada uma dessas camadas, a gente chama, essa primeira camada aqui é a camada K. Depois a gente chama aqui de camada L e aqui de camada M. O que isso quer dizer? Esse átomo aqui possui três camadas, ou seja, ao redor dele nós vamos ter três regiões, né? E isso aqui, cara, é extremamente importante. Esse ponto aqui é extremamente importante, ó. Região. O que é uma região, tá? É um local onde o elétron tem a probabilidade de se encontrar. Então, a gente pode entender que uma camada ela é uma região onde o elétron pode estar, certo? Na química geral, a gente estuda que a camada também, ela também pode ser chamada de orbital e ela pode também ser chamada de nível e subnível, tá? Nível e subnível. Só que eu não vou adentrar nesses conceitos aqui hoje, tá? De um modo geral, a gente precisa entender que a camada é nada mais é que uma região onde o elétron pode estar. E eu digo pode estar porque à medida em que os modelos atômicos foram sendo descritos, eles foram sendo descobertos e estudados, nós tivemos vários estudos que foram, eu não diria cancelando um ao outro, mas que foram melhorando cada uma das teorias antecessoras. E a teoria mais atual que a gente tem é a teoria do Heisenberg e também a teoria do Schrödinger também, né? E o Heisenberg ele dizia que o elétron ele pode estar em uma determinada região da, da eletrosfera ali, né? Ou seja, existe essa possibilidade, essa probabilidade, né? Então, acho que não poderia ser mais mastigado do que isso. A eletrosfera é basicamente isso. É uma região onde eu posso encontrar o elétron e essa região está ali em torno do átomo. E aqui eu trouxe um outro exemplo para a gente ver. O átomo de sódio, certo? Olha só, vamos escrever aqui. Aqui nós temos o átomo de sódio. Para quem não se lembra, né? O sódio ele vai possuir aí um número atômico 11. Ou seja, ele tem 11 elétrons, 11 prótons, certo? Então, ao redor dessa eletrosfera, nós vamos ter os elétrons distribuídos de forma que se totalize 11 elétrons, né? Então, se a gente observar aqui, ó, nós vamos ter dois elétrons nessa primeira camada aqui, que é a camada que a gente chama de camada K. Nós iremos ter 8 elétrons aqui na camada L. Então, nós vamos ter aqui, ó, L igual a 8. E aqui K igual a 2. E por fim, nós teremos aqui, ó, na última camada, que essa é a camada mais externa aqui, um elétron, né? Que é a camada que a gente chama de M, KLM, né? Então nós temos apenas um elétron. E aqui entra o conceito de
camada de valência, tá? Na química, o que é a valência? Vamos lá. Valência, tá? A valência, ela nada mais, ela dá a ideia de último, tá? Para ficar mais didático. Último. Ela é a última camada, tá? Então o elétron que ele fica ali na última camada, a gente diz que esse elétron ele é um elétron de valência, certo? Então esse elétronzinho bem aqui, ó, que está aqui na última camada, né, que é a nossa camada de valência, ele é o que a gente chama de elétron de valência, certo? E por que isso daqui é importante? Porque é justamente esse elétron aqui que vai participar da ligação química. E através de uma ligação química ocorre o quê? Reação química, que é o que interessa para a gente na química. Então, quando a gente fala, por exemplo, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal falava sobre a explosão do sódio em água, certo? Aquela explosão ali significa o quê? Eu perdi esse elétron bem aqui. O sódio no estado metálico, quando ele oxida, ou seja, quando ele perde um elétron, é exatamente esse elétron bem aqui, ó, dessa camada de valência que vai sair. E é ele que vai formar a ligação química, tá? E aí, claro, quando a gente joga o sódio metálico em água, vai gerar aquela explosão por conta da alta reatividade do sódio. Por que ele tem uma alta reatividade? Existem vários fatores para isso. O raio iônico, raio atômico dele, a questão do elétron de valência, dele ter só um elétron e esse único elétron, né, torna ele reativo. Então, os metais alcalinos, que são os metais ali da família 1A, eles são os mais reativos porque eles só têm um elétron para perder. Então, eles reagem com muito mais facilidade. Então, basicamente, essa é a ideia da eletrosfera e da camada de valência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like para ajudar o canal a crescer e valeu!